Gente, eu queria compartilhar com vocês aqui, ó, uma fala do Guga Chakra. Quando eu falo da imprensa americana, que a imprensa americana não estava comprando o Joe Biden porque ela morre de medo do Trump voltar, o Guga Chakra, ele mora lá e ele representa um pouco dessa imprensa liberal. Apesar dele ter elogios ao Partido Republicano, ele execra o Donald Trump, né? Então, o que eu vou compartilhar com vocês, uma tela do Guga Chakra, da fala dele depois da Super Tuesday, tá? O Trump é um fenômeno, André. O Trump, ele aniquilou, ele trucidou a Nikki Haley. Ele teve o quádruplo dos votos dela em alguns estados. Em 2016 ele não tinha essa força toda, não, e mesmo assim ele conseguiu unir o partido na época, mesmo com essa força toda, foi eleito presidente dos Estados Unidos, ele vai unir o Partido Republicano. A pesquisa do Siena College New York Times já indicou que 97% de quem votou nele em 2020 vai votar nele de novo. Esses eleitores da Nikki Haley vão migrar para o Trump. Você vê o Mitch McConnell, que é o líder republicano no Senado, já indicou, já declarou apoio ao Trump. Daqui a pouco a Nikki Haley também vai declarar apoio. O Bobiano vai acabar como secretária de Estado do Trump, não dá nem para descartar isso. Ele vai dominar com certeza o partido. O maior desafio é para o Biden, né? Que é um candidato fraco, não estou falando como presidente, como defesa da democracia e tal. Candidato fraco, candidato bom é o Reagan, é o Obama, o Clinton. Isso é candidato bom. Candidato ruim é o Biden. Não tem como discutir isso. Ele teria só 83% dos votos de quem votou nele em 2020. 10% de quem votou nele em 2020 votaria no Trump. E tem essa questão que a Raquel até falou agora, que é a questão especialmente entre os jovens, viu, Andréia? Só para não me alongar muito, os jovens, muitos abandonando o Biden pelas posições dele em relação à guerra em Gaza. O cenário é muito mais favorável ao Trump. Todos aí, imagino, a sensação que dá é que o Trump ruma com grandes chances para ser eleito. Claro que tem muitos meses até novembro, muita coisa pode acontecer, mas hoje o Trump seria eleito presidente dos Estados Unidos, isso está muito claro. Ó, para mim é o seguinte, o Guga Chakra, eu acho que ele representa muito... Claro, ele mora lá, ele consome as notícias lá, ele fala com outros jornalistas de lá. Me parece que ele representa... Ele é a versão brasileira do que pensa o mainstream da mídia americana. Então é isso. Donald Trump vai voltar porque o Biden é um candidato fraco, né? Eu tenho uma discordância, que ele fala assim, o Trump aniquilou a Nikki Haley. Ele teve muito mais votos que em 2016. Gente, o Trump em 2016 era o azarão. Você não pode comparar o desempenho que ele teve nessas primárias com o desempenho de 2016. Você tem que comparar com o 2020, que ele era o incumbente. E ele, em relação ao que a gente viu em 2020, ele foi pior. Certo, dessa vez ele teve adversários mais fortes do que em 2016, 2020. É verdade, mas ele não teve, em vários estados, o mesmo desempenho que o Joe Biden teve como incumbente. Então, a comparação não é com 2016, é com 2020 e com a campanha e com o desempenho do Biden. São esses dois comparativos que a gente tem que ter aqui. Esquece 2016, primeira coisa. Segunda coisa, ele fala que o Donald Trump tem o controle sobre o partido. Eu acho que ele tem o controle sobre o partido, né? Ele destituiu a Ronna Daniel de chefe lá do Partido Republicano, né? Da Convenção Nacional Republicana, e vai nomear a nora dele, a Lara Trump, né? Então, ele tem, de fato, controle do partido. Daí dizer que o partido está unificado em torno do nome dele, eu acho... Já falei aqui que eu acho que não. E, por fim, sim, na hora H, muitos eleitores... né? Eu vi uma reportagem que saiu no Washington Post de uma senhora que votou na Nikki Haley, e aí perguntaram para ela assim, o que você vai fazer? Ela falou assim, eu não sei, porque o Donald Trump,
é um péssimo sujeito, ele é um mentiroso, eu não voto nele porque ele cometeu crimes. Não voto nele, não. Eu falo assim, ele é um mentiroso, ele cometeu crimes, não sei o quê, mas o Biden é muito pior, eu vou votar no Trump. Sabe, parece a Chiquinha defendendo o Chaves, né? Fala mal, né? Ou o professor Girafales defendendo o senhor Madruga. É mais ou menos isso. Então, assim, certo, na hora H, o eleitor republicano, em sua grande maioria, vai votar no candidato republicano. Só que aí ele não transfere esse pensamento para o Biden, que na hora H, o eleitor democrata pode fazer uma conta de votar no Biden. Então, só que isso aqui é ele na quarta-feira, depois do resultado da Super Tuesday. Vamos dar uma olhada como que foi ele ontem, depois do discurso do State of the Union. Então, assim, o discurso do Biden ontem foi para eleitores como Guga Chakra, tá? Só que o discurso foi bom. Ele consegue furar essa bolha. Lógico, ele não vai para cima do Partido Republicano. Esquece, isso não tem. Mas ele consegue, o discurso consegue dialogar com o discurso do Biden, consegue dialogar com o eleitor médio, independente e indeciso. Mas o foco é o eleitor democrata que desconfiava da sua campanha. Então a gente acabou de ver o Guga Chakra entregando a toalha. O Trump já ganhou. Esse é o Guga Chakra depois de ver o State of the Union. Olha, Renata, o Biden aproveitou e bem esse momento. O discurso do presidente dos Estados Unidos ficou muito acima da expectativa. No tom, ele teve um tom duro, falou com firmeza o tempo todo, em alguns momentos, chegando ali a improvisar, batendo de frente com republicanos que tentaram fazer algumas intervenções. Assim, foi muito bem nesses momentos. Conteúdo muito forte, como a Raquel descreveu, abordando temas de política doméstica, claro que vendendo o peixe dele, vendendo o que ele vê como conquistas do governo dele ao longo desses últimos 3 anos. Também questões de política externa ele abordou bastante, tentando colocar ali os republicanos numa situação constrangedora, especialmente no que diz respeito à guerra da Ucrânia. Também fez anúncios importantes. Esse anúncio que a Raquel mencionou agora sobre o possível que os Estados Unidos pretendem construir um pier flutuante para que navios possam levar ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Ele abordou bastante esse tema da questão do conflito ali, frisou bastante a questão de Israel ter o direito de se defender, mas ele mencionou que 30 mil palestinos foram mortos por Israel no conflito. Esse é o número agora dos Estados Unidos, um número igual ao que o Hamas vinha divulgando. Mas olha, Renata, com certeza esse discurso do Biden hoje teve um peso muito forte, será capaz de, sim, energizar a base dele, que estava desanimada, questionando muito a capacidade dele, a idade dele, alguns dizendo que ele estava senil. Hoje ele se mostrou um líder extremamente enérgico, firme e que está pronto para bater de frente contra o Trump nas eleições em novembro. Era a eleição, o Trump ruma para a eleição, ganha. Agora ele já está pronto para bater de frente com o Donald Trump, né? Então, assim, esse eleitor aí, para esse eleitor que o Biden estava falando. Né? Então, quando ele fala assim, o eleitor que estava desconfiado, ele está falando dele mesmo, tá? Você acabou de assistir a um corte da Impéria Live, a live imperialista do canal do Sorrilha, e que vai ao ar toda sexta-feira às 8 horas da noite. Aproveite para deixar um like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e compartilhar esse vídeo com um amigo ou uma amiga. E considere também se tornar membro do canal. See ya!